É estranho porque o cristianismo está basado em quê? Sacrifício. Os mártires, quienes eram? Os santos, quienes eram? Todos eles se sacrificaram. Ou seja, não há nenhuma história de um santo que viveu uma vida tranquila, suave. Em todos houve sacrifício. É uma base importante. Não, é um pouco o tema da pureza, não? Por um lado, cristianos adoram a pureza e por outro lado, saem correndo da pureza. É o tema de sacrifício também. Sacrifício, e Baba falou algo muito prático. O que eu não sacrifique, o que vai passar com isso? Digamos que não quero sacrificar, me dá medo, me dá susto, não me gusta, não quero. O que vai passar com isso? Você vai sacrificar por as malas. Ou seja, todo será tomado. E será pior, porque será um sacrifício sem valor. O sea, vou a perder literalmente todo isso. Aí todas essas histórias que discutem na Índia, não? De la gente que donou, não? Hermano que donou várias terras, pero nunca passou as propriedades do nome de Brahma Kumaris. Então, quando chegou o momento que ele deixou o corpo, seus filhos lo tomaram todo igual. E essa alma perdeu toda a fortuna que foi. Aí um caso prático, não? De uma alma também ajudava muito financeiramente a Brahma Kumaris. Pero ella também tinha, ou seja, ajudava outras pessoas físicas, lógicas também, não dava dinheiro para outras pessoas. Então, quando ela deixou o corpo também, nada vino para Abraão. Então, ela perdeu também essa. Então, o que eu não sacrifique, o drama vai quedar com isso. Incluso o governo, não? Há leis que fazem que se não há herederos e tal, o governo captura isso e passa a ser dele, já. Então, eu devo sacrificar por lo óbvio e lo lógico, de que isso que me gusta tanto, ou que tenho medo para soltar, ou não tenho poder suficiente para soltar, me vai tocar soltar, o sea, por las buenas ou por las malas. Então, o que querem? Por las buenas ou por las malas? Não é lógico que seja por las malas. Então, comecemos a sacrificar. E como funciona esse sacrifício? Não Baba dá vários exemplos sobre isso, não? Mas principalmente três coisas que vêm à mente. La primera es la polilla, ¿no? La famosa imagen de la polilla, ¿no? O sea, los que vamos a zonas rurales, campo, ¿no? Los que vivieron en esta zona, saben, ¿no? Que lleno de insectos. Ahora que voy a Serra Negra, ya le avisé allá, por favor, saquen los zancudos de allá, por favor, ¿no? Es lo que más hay, ¿no? El pájaro que más se ve en el campo es el mosquito. Ya. Certo. Sim, porque a gente de cidade tem umas imaginações, me hablam de coisas, eu digo, o campo não é assim, nunca foi assim. Não é assim. O campo de verdade é outra coisa, outra realidade. Então, claro, em Diwali é a época que aparecem os mosquitos, terminou a lluvia, não? Então, há muito mosquito. E eles acendem as lâmpadas, não? Por celebrar Diwali, que hacen os mosquitos. Vem a luz e, tchum, e se sacrificam, se matam. E Baba, em muitas mules, falava sobre isso. Ele falava que é o sacrifício mais elevado existe, onde o alma não pensa nada, simplesmente se entrega, Baba, e tchau. O sea, não há nenhum tipo de pensamento de as consequências que isso vai ter. Não, mirem as dades, aí eles se entregaram, Baba, e passaram por tantas e tantas e tantas dificuldades financeiras, de saúde, problemas, sem comer, não? Daddy Yankee contam a história de como na época que já tinha literalmente dois papas. Então, ia, por isso, uma papa para um dia, não? Então, comeu a metade da papa por la manhã, a metade da papa por la noite, e ao dia seguinte, a outra metade, a outra papa. Essa é a realidade. Dormimos no suelo, eu dormi no suelo. Todos os brahmis, todos os senhores han dormido no suelo. Não conozco ninguém que não. Porque esse sacrifício. Há que servir e vamos a servir onde nos mandem, não? Quando houve um programa aí, não, vários foram, hicimos tanto, fomos a várias cidades. Pero uma alma que foi a uma cidade e digo, não, eu não me quedei de onde me deram allá porque não era real. Não, eu vi, bueno, isto, pero o que nos deram era. Manuel nos conseguiu um lugar em, onde era? Sincelejo, creio que era. E ele, senhor, vendia pescado, e justamente coincidiu.
Ay, no, entonces, pero ese era el lugar. Dieron ahí, era un apartamento bonito. Y eso es. Entonces, ese es el sacrificio más elevado, cuando yo no pienso. Simplemente, listo, baba, eso es. Segundo sacrifício é forte, que é o famoso sacrifício de Dadichi Rishi, não? Dizem que havia uma guerra entre demônios, as diosas estavam perdendo a guerra. Então necessitavam algo, uma arma especial. Então essa arma especial era hecha de los huesos de alguém, não? Do ser humano. Então Dadichi Rishi renunciou seu próprio corpo, entregou seu corpo. Então, las diosas usaron su cuerpo como una lanza, ¿no? Para matar a los demonios. Am, esse é o sacrifício, mais que nada enfocado no serviço. Ou seja, o serviço dá resultados diferentes, segundo situações distintas. Am, por exemplo, a feira foi muito sacrifício. Chegar allá não era fácil, estar tantas horas, e na maioria estuvo de pé allá, não era fácil. Certo? Tanta gente, tantos tipos de gente, chegava às 9 da noite, cansadíssimos, comer hamburguesa todos os santos dias. E já não vi nada reclamar, todo mundo tinha cara de felicidade. Eu observava, eu mirava a gente comendo o almoço de hamburguesa e todos estavam super felizes. Já. É, ou seja, esse tipo de sacrifício dá muito mais rendimento que um serviço que vas, haces algo, já desum, tá? Prende, termina, tchau. Ou seja, isso dá nada, dá centavos. Como é a rentabilidade de uma conta de ahorros? Quanto é? Muito pouquito, já? Mientras que um programa como a Feria foi como invertir em la bolsa, sabe? Ganhar-se algo duríssimo. Agora eu veia uma charla que deu Shivani, não? Estando em um mela aí em la Índia. O Shivani deu uma charla, não se veia o final do auditório, não dava para ver. Não sei quanta gente foi essa charla. Mas eu já dizia, uau, não era possível ver o final do auditório, não havia como, já. Então, claro, esse serviço dá muito mais ganância. E não tanto nem sequer é por la quantidade de gente, ou seja, a situação, é todo o entorno, todas as coisas. Então, lo de Dadi Chirishi é um memorial de que Brahma Kumari está hecha em los huesos de todos os que han hecho tanto sacrifício para que isso se diera. E a vezes nós que comemos o fruto desse sacrifício, olvidamos de onde vino isso. Não, isso passa no mundo também. Não, os Estados Unidos foi um dos países que mais lutou na Segunda Guerra Mundial, não? Ou seja, e realmente as perdas norte-americanas foram elevadas, não? Ou seja, sofreram bastante coisa, bastantes problemas, lhes tocou ver cenas terríveis, como os campos de concentração. A eles lhes tocou abrir o campo de concentração, alguns, o pior deles, né? E ver toda essa gente como estava. Imagina, muchachos, isso. Então, trauma, o sea, as histórias são de suicídio, as coisas desses soldados, não? Sofreram tanto por causa dos nazis. Pero em recentes encuestas em Estados Unidos, eles creem que Estados Unidos lutou junto com os nazis. Miren isso, contra os russos. Ou seja, tal é mala a história que funciona assim, porque uno olvida de onde vem a fonte de lo que estamos fazendo. Toda esta casa aqui é hecha de huesos, huesos de todos os sacrifícios de todos os símios antes de nós. Então, por que não devo dar os huesos? Ou seja, dar os huesos significa ser algo mais allá de minha capacidade. É algo que eu não puedo que não tenho condições, não há como, e vou e lo hago. Isso é sacrificação. O segundo tipo de sacrifício elevado. O terceiro tipo de sacrifício, em realidade, foi um mensaje de Bob, mas tenho entendido, sim, depois apareceu uma mule também. Já.
Inicialmente foi uma mensagem de voz, mas depois acabou na Mullen. E era uma imagem muito bonita, de hecho, onde Baba aparecia em la região sutil e havia um árbol, e esse árbol estava lleno de pájaros. Então, alguns, assim que Baba chegou, volaram hacia ele. E se quedaram em várias posições no corpo. Pero outros se quedaram allá. Os Baba teve que aplaudir. Aí alguns foram. Pero alguns se quedaram todavía no árbol. O Baba perguntava, ¿por qué não vêm? Então o pájaro dizia, pero não puedo, não puedo. O sea, agarrado a la rama. Entonces, el tercer tipo de sacrificio es ese, es cuando yo reconozco a Baba y voy, a pesar de la rama que cada uno le tocó, ¿no? La rama que algunos tienen es un poco agradable, la rama de algunos es como no muy agradable, que es la vida, los enredos kármicos, toda esa telaraña enorme que nosotros tenemos. Tornar-se un Brahmin es renunciar prácticamente todo, ¿ya? O sea, yo mirando las almas que han servido y tanto los seniors, o sea, ellos renunciaron prácticamente todo, gustos, disgustos, preferencias, carencias, no quedó nada. Ese es el camino grande. Porque todo lo que yo no renuncio, todo, o sea, todo lo que yo hago porque me gusta, ya, eso es algo que yo aprendí mucho con quien va. Nunca hacer nada que te gusta. Se algo te gusta, dá a outra persona para hacer. Ya. Eso hacemos mucho. Dale a otra persona para hacer y más bien coopera con él, pero no lo hagas, porque si lo haces, el sanskar te atrapa aún más. Es hacer lo que Baba le gusta. ¿Qué es que a Baba le gusta? Baba le gustaría que hubiese las mismas filas que vimos allá en el stand, acá, ¿cierto? ¿Sí? A Baba le gustaría que las mismas horas que dedicamos allá, dedicáramos acá. ¿Sí? O sea, es paradójico, paradójico. Muitas almas vão a outros lugares, assim, tanto serviço, quando vêm a casa, não hacen tanto, e uno diz que passou. Aí existe tanto, acá não, e sucedió. Ah, pero aquí está la rama, aquí está la rama, aquí está la rama esperando. E gente de ideia tinha isso muito claro, ela falava de Londres, não? Ela dizia, mi campo de batalha é Londres. Então, quando estou fora de Londres, tanta coisa faz. Pero quando estou em Londres, aí é o campo de batalha. Então, sim, tenho que ver como fazer. Porque eu he visto na prática, já, ou seja, todo o que não sacrifiques, igual será sacrificado. Nada vai quedar, nada. Então, não é que para a outra vida me leva uma arepa, que os vai niños nascendo allá e saem do vientre com uma arepa, comendo arepas. Não, 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 não é possível. Já. Então, literalmente eu tenho que sacrificar todo, todo, todo. E algumas vezes será mais difícil e parecerá um sacrifício. Outras vezes, não, quem vai usar esse truque, não, não pense em sacrifício, pense que isso lo estás fazendo sagrado, ou pensas que é um jogo, é divertido, é entretenido. Tal. Pero sí es importante trabalhar sobre essa parte. Hoje a IAG já é grande, e uno vê, Ho não, ela sacrificou viver em um país de primeiro mundo, com todas as facilidades de primeiro mundo, nossa, já estivemos há um tempo aí em seus lugares, você tênis todo, espaço, você nada é tão complicado, não? Aunque esses países já estão também degradando muito, não? Eu vi um artigo ayer, podem crer, em Montreal, pessoas que vão e voluntariamente cobrem os huecos das calles. Eu dizia, algo que é muito latino-americano e está nascendo em Montreal. Já? Os dois chicos allá são voluntários e vão e saem e todo o tempo mostram os huecos, são fuertíssimos. Já, pouco a pouco estão chegando a nosso nível. Pero sí, para ellos era muy fácil. O sea, Panamá, por ejemplo, para ellos es un horno impresionante. O sea, en países de primer mundo não sentes frio e não sentes calor.
O sea, hay calefacción, hay aire acondicionado. Y la ropa es buena, ¿ya? Aquí el aire acondicionado es abrir y cerrar la ventana, ¿ya? Eh, entonces, el sacrificio de ellos, eso es grande, pero hay toda una estructura que las apoya. Entonces, están sacrificados, pero el apartamento es bonito, tiene aire acondicionado, ok. Entonces, tampoco es un sacrificio así tan duro, ¿ya? Y hay muchos hindúes, ahora están felices, creo que van 20 hindúes de Panamá a Peace Village a conocer. Claro que não vão a coincidir com nenhum programa, pues van em sua própria agenda, pero igual, pelo menos van, estarán allá. Entonces, o Xi também está super feliz quando que eles vão e tal. E vão por esses dias. El dia 20 tem uma cita com Didi Mohin. Estão por 20. Entonces ahí es fácil conseguir un carro, es fácil conseguir que alguien recoja, ¿no? O sea, Didi Mohin outro dia narrava, ¿no? Como era chegar a Madhuban. Eu chegava em bus, em trem, não? Depois em bus. O bus tinha que subir toda a montanha. Já viram os buses de mountain que subem as montanhas? Subir toda a montanha, o bus parava no paradeiro, aí Bolidade ia recorrê-las. Era um carro de boi, aí falou outra coisa, mas as versões antigas eram um carro de boi. Também uma versão antiga que era Vishvaratan, um desses, o Chandrahas, um desses hermanos, que iba a recoger as maletas. Bolidade iba, porque iba a comprar verduras. Entonces ella compraba verdura y también recogía las maletas y las hermanas también se montaban de ahí. Entonces imagina Didi Mohini llegando allá na carroça. Esse foi o sacrifício. Então, claro, 8 vezes lá, Didi chegando a seu estado perfeito e completo. E uno disse, isso é o modelo branco. Mira todo lo de atrás. Todo lo de atrás. Essa parte, assim, porque às vezes lo mais bonito pode ser o pior. Aí uma senhora Amish dá uns conselhos tão buenos. Amish, sabem que são? São uma secta cristiana, não? Nos Estados Unidos. E eles não usam eletricidade para nada, então não sei como ela afirma isso, mas imagino que deve ser uma Amish mais moderna. O el hijo não é Amish, eles são abertos, não? Os hijos não têm que ser pela mesma secta. Incluso ellos tienen un año para decidir. Pues son mandados de la ciudad grande, ahí viven la vida secular, a ver cómo es, después deciden. Entonces esa señora mostraba 2 zanahorias, ¿no? Entonces mostraba una que era gorda y bonita, y la otra que era finita y fea. Ella decía, esta es la buena, la fea, porque esta aquí está llena de químicos y un montón de cosas, por eso creció tanto. Esa aquí tiene mucho más nutrientes, etc. Espiritualmente também. Então, hoje pensem sobre sacrifício e vejam, o sea, lo importante del amor es, vamos a tener que sacrificarnos. Todo lo que nos gusta y no nos gusta, queremos y no queremos, incluso los miedos, las cosas más internas, sabe, los deseos, todo eso va a ser. Todo, todo, todo. O sea, cuando llegue, eso es lo que Baba habla, ¿no? De las tormentas de los sanskars, que al final vamos a experimentar. Fuego, ¿no? El fuego de los sanskars que vamos a experimentar al final. Todas esas cosas van a surgir en su forma más amedrentadora. Entonces, ahora es el momento que estamos bien, que estamos tranquilos, para trabajar nisso. ¿Ok? Pues un shanti ahí.